tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos pra quem mais precisa. Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, um excelente ano novo para você que acompanha o Jornal PT Brasil, que está no ar com muita informação e luta popular na sua manhã. Hoje você vai acompanhar a reapresentação do programa especial sobre o Plano Plurianual Participativo 2024-2027. A Mariana Jacob conversou com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, sobre a construção do orçamento mais participativo da história. E você acompanha também uma entrevista com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, sobre a Conferência Eleitoral do PT. O Congresso Nacional está em vias de votar o orçamento para 2024 com base no PPA, o Plano Plurianual, elaborado pelo governo Lula e entregue no final de agosto ao Congresso. O PPA apresenta as orientações sobre como se pretende empregar o dinheiro público nos próximos 4 anos. E como não poderia deixar de ser, o plano do governo Lula cuida de todos, mas prioriza os que mais precisam. São prioridades o combate à fome, a redução das desigualdades, a educação, saúde, trabalho e renda. São 13,3 trilhões de reais destinados a atender às necessidades da população por meio de 88 programas, como o Bolsa Família. Isso sim é colocar o povo no orçamento. Mas o grande destaque é que o governo Lula não pensou nisso sozinho. Ele convocou o maior interessado nesse planejamento orçamentário para opinar, o povo brasileiro. A Secretaria-Geral da Presidência da República realizou plenárias em todo o Brasil para ouvir e acolher propostas da população e lançou a plataforma Brasil Participativo, onde todo cidadão e toda cidadã pôde votar pela internet nas propostas apresentadas. Assim, Lula colocou de fato o povo no orçamento, como era a promessa de campanha. É o orçamento do povo, feito para o povo e pelas mãos do povo. Para entender como foi a construção popular desse planejamento orçamentário, está com a gente aqui no estúdio o ministro do Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e que vai falar com a gente um pouco mais sobre esse processo da tramitação também do plano lá no Congresso Nacional. A gente gravou ontem uma entrevista com o relator do PPA na Comissão de Orçamento, o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Nós vamos transmitir ao longo dessa nossa conversa. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigada pela sua presença hoje aqui conosco. Eu que agradeço, Mariana, a oportunidade de conversar com toda a militância do PT, com a base social organizada do nosso país, com o povo brasileiro.
Muito obrigada. Vamos rever agora um trecho da fala do presidente Lula ao entregar o PPA ao Congresso Nacional. A participação social, que ficou por anos abandonada, está de volta. De volta a uma centralidade que nunca deveria ter perdido. Como resultado, temos um PPA que é, de fato, participativo, que enxerga com os olhos do povo brasileiro o que somos hoje e que entende as tendências e as necessidades que teremos no futuro tão próximo. Nunca antes na história do Brasil, o Congresso Nacional recebeu uma peça tão bem feita, tão bem trabalhada. Eu posso dizer, companheiro Pacheco, leia esse material, porque eu tenho certeza que você irá aprender o significado da qualidade da participação popular. Muitas vezes o povo não é ouvido porque tem gente que acha que o povo não sabe das coisas. Muitas vezes o povo não é ouvido porque as pessoas não dão importância à qualidade da sabedoria popular. É verdade. Conta pra gente, ministro, como foi tocar essa demanda do presidente Lula de fazer o PPA mais participativo da história do Brasil. Primeiro, Mariana, dizer que foi uma das emoções mais importantes da minha vida, de poder viajar esse Brasil ao lado da ministra Simone Tebet e dos técnicos e profissionais do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, mais os técnicos e profissionais do Ministério do Planejamento, para dialogar e possibilitar essa troca de experiência e ouvir as demandas do povo brasileiro. Então, foi algo muito significativo. Talvez, Mariana, se você pudesse pegar um programa ou uma ideia ou um movimento que pudesse simbolizar esses novos tempos do Brasil, de retomada do processo democrático, de rearticulação das instituições democráticas, desse diálogo do povo com o governo, do governo com o povo, de recuperação do republicanismo no Brasil, das relações institucionais entre os entes federados, entre os poderes e, sobretudo, da participação direta da sociedade. Se nós pudéssemos pegar um programa ou uma ideia, um movimento, seria o PPA participativo, que foi algo assim muito forte, muito significativo. O presidente Lula, já no início, em janeiro, no despacho com ele, eu falei do planejamento participativo. Ele disse: eu não quero que o planejamento seja feito apenas pelos técnicos do Ministério do Planejamento, do Ministério da Secretaria-Geral. Eu quero que nós possamos ouvir o povo. Vamos fazer aquilo que nós nos comprometemos na campanha. E disse: roda o Brasil, converse com a ministra Simone, organize o método e ouça as pessoas. E nós, assim, o fizemos. Fizemos um processo muito criativo e inédito, né? Porque nós, claro que já tem uma cultura do PT, do orçamento participativo, do próprio planejamento participativo, mas numa escala como nós fizemos, foi inédito, e combinando três coisas muito importantes, que era a participação da sociedade organizada através do Interconselhos, que era a representação de todos os conselhos de representação nacional. Nós fizemos 3, que foi fundamental. O primeiro, o presidente Lula apresentou as grandes diretrizes e o arcabouço técnico-político que ia gerir o planejamento. E o Interconselho, que começou com 19 conselhos e terminou com 36. Então, ao longo do processo também foi feito a rearticulação desses conselhos que tinham sido desarticulados, perseguidos, caçados no governo anterior. Nós tivemos no meio do processo, que foi para fazer os ajustes de rumos, e no final, onde o presidente Lula apresentou a peça do planejamento participativo que foi construída pelo povo ao longo desse processo. Então, foi importante essa participação da sociedade.
Um outro eixo fundamental foi a participação das plenárias. Nós fizemos 26 plenárias territoriais, mais o Distrito Federal, e a plataforma digital, que foi uma novidade, que as novas tecnologias nos permitem amplificar a participação do povo além da presencial. Então foram 3 ações coordenadas, 3 podemos chamar de instâncias ou de eixos centrais que norteou esse processo de participação social. Então, certamente foi a maior experiência de participação social já feita no Brasil, com as dimensões continentais que o nosso país tem, e que isso, obviamente, serve de exemplo para o mundo. Países como os Estados Unidos, como a França, a Inglaterra, a Espanha, tem solicitado que a gente possa apresentar essa proposta, que realmente foi uma combinação muito eficiente de ações técnicos do governo, mais uma decisão política do presidente da República, mais os mecanismos da participação direta do povo, seja nas plenárias presenciais, que foram extraordinárias, e nós vamos conversar ao longo desse programa sobre isso, e a participação na plataforma digital, que foi também uma coisa muito, muito significativa. Nós pegamos a experiência do Decidim da Espanha, mais as ações aqui do Ministério da Gestão, e nós criamos uma coisa bem brasileira, bem jabuticaba, que garante que as pessoas pudessem participar. Cada CPF era uma pessoa, então para impedir qualquer tipo de fraude, possibilitar que as pessoas participassem, todo mundo tinha acesso, todo e qualquer cidadão brasileiro podia votar. As únicas 2 pessoas que não podiam votar era eu e a Simone, porque a gente estava coordenando o processo para não ter nenhum tipo de dúvida. Não, perfeito, ministro, porque o senhor falou de 2 pontos importantes, né? Primeiro, o ineditismo. Nunca antes na história do nosso país, como sempre diz nosso presidente Lula, isso aconteceu, ou seja, o povo foi chamado a participar de fato e decidir para onde vai o dinheiro público, quais serão as prioridades. Isso é inédito. Agora, os números são muito impressionantes, né? Primeiro que a secretaria esteve em todas as capitais, como o senhor já falou, então o Brasil inteiro foi ouvido presencialmente, em plenárias, mas também teve a plataforma digital, que foi essa participação de todos os CPFs, com exceção dos ministros, para darem as suas opiniões, para votarem. Como é que foi esse processo? Quanto tempo demorou? Quais são as principais propostas? Quantos acessos houveram? Como é que ficou isso? Então, o processo, ele como um todo, a parte mais técnica, de preparação no governo até as votações na plataforma e presencialmente, foram em torno de 8 meses de trabalho muito intenso. O processo de escuta direto, aproximadamente 60 dias. Nós tivemos 26 plenárias, nos 26 estados mais do Distrito Federal, num total de 34 mil pessoas que participaram presencialmente. Na plataforma, 4 milhões de pessoas acessaram, mais de 1.500.000 pessoas participaram do início ao final do processo, mais de 8 mil propostas foram feitas e mais de 1.500 votos dados na plataforma digital, além de uma coisa interessante que aconteceu paralela a isso, que foram plenárias autogestionadas. Então, movimentos sociais, movimento sindical, mandatos de deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos, governadores e os movimentos sociais de juventude e sindical organizados no país inteiro fizeram plenárias autogestionadas e discutiram temas específicos e gerais do planejamento e estimularam os militantes e as pessoas a se dirigirem à plataforma digital e participar, colocar a sua digital no planejamento da Presidência da República. Então, foi algo muito, muito significativo. Acho que a gente tem que dar o valor real a esse processo, Com certeza, Mariana, nessa escala nunca tinha acontecido algo parecido no Brasil. E uma coisa também muito importante que eu queria registrar aqui é que 76,5%
das demandas que vieram do povo, seja nas plenárias presenciais, seja nas plenárias autogestionadas e na plataforma digital, que foram votadas, que foram hierarquizadas os programas e as propostas no seu grau de importância do povo e da necessidade do povo, 76,5% compõe esse arcabouço da peça orçamentária do planejamento participativo que está hoje no Congresso Nacional para ser debatido pelos nossos parlamentares. Então, é algo muito substancial. Não é apenas o planejamento desse novo governo liderado pelo presidente Lula. É o planejamento do governo do presidente Lula feito por várias mãos. As mãos do governo e as mãos do povo brasileiro. Então, é uma peça de planejamento e orçamentária que está ali com as impressões digitais do nosso povo, que está ali retratando a realidade da nossa gente, as suas dores, as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas esperanças e o seu desejo de ver um país que possa atender às necessidades cruciais do povo e da gente brasileira. Incrível, isso realmente é colocar o orçamento nas mãos do povo, o povo no orçamento. A gente está aqui com participações no nosso chat ao vivo, a Josi Negreiros também te dando parabéns, te dando bom dia, ministro. O Alberto Quirone, que também participou no PPA, votou, ele falou também sobre projetos para a Amazônia, queria ouvir mais. O Nelson também disse, eu fiz o L, foi para isso, para o Brasil feliz de novo. João de Souza também colocou, eu apesar de estar no PT, tive uma participação em orçamento participativo no início dos anos 2000. É muito importante o orçamento participativo. Essa é uma iniciativa do PT, sempre foi, né? No Rio Grande do Sul foi um dos precursores. E a gente vai aproveitar agora para saber como que ficou do ponto de vista do Congresso Nacional a recepção do PPA lá. E a gente tem um relator muito importante, o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás, ele que ficou incumbido da tarefa de fazer esse relatório na Comissão Mista de Orçamento. E a gente conversou com ele ontem, vamos exibir agora um trecho da fala dele. A gente pergunta para ele como é que é esse processo, ele que já está no 4º mandato de deputado, como ele se sentiu ali a recepcionar esse PPA, qual a impressão dos parlamentares e o que ele espera, né, desse orçamento do governo Lula para os próximos 4 anos. Vamos acompanhar. O PPA 24-27 tem a maior participação do povo desde que eu conheço o debate de orçamentos no Congresso Nacional. E o presidente Lula fez de uma forma onde o povo podia participar diretamente nas conferências que foram realizadas em todos os estados do Brasil, podia participar de forma virtual e ainda o Interconselhos, que também é uma valorização da democracia, do retorno dos conselhos, também participaram da elaboração dessa proposta. Ela vem recheada de povo. Esse é o grande desafio. E no Congresso, obviamente que nós precisamos aprofundar o conceito que está na Constituição, de que a democracia, ela, além de ser representativa, e aí estão os representantes do povo, está na Constituição, também tem o elemento da democracia direta exercida pelo povo. Então, nós já aprovamos o nosso relatório preliminar, mas nós precisamos agora avançar para que esse povo que pôde votar, indicar, apresentar diretrizes, elas realmente possam ser confirmadas, e é esse debate que nós estamos fazendo agora. E é fundamental que a sociedade continue acompanhando para que, de fato, a gente aprove esses 3 grandes eixos que foram apresentados pelo governo com esse cheiro de povo, que é o desenvolvimento social, diminuindo as desigualdades, que é o desenvolvimento econômico, neoindustrialização, gerando emprego com qualidade, e, ao mesmo tempo, da democracia, da reconstrução do Estado brasileiro e da soberania. É isso. O PPA é um plano para um governo durante 4 anos. Então, a gente pensa o seguinte, tem uma orientação de projeto de futuro, né? E a gente sabe que o que foi colocado na peça é o seguinte, orientado para uma seguinte visão de futuro.
O Brasil, para ser um país democrático, justo, desenvolvido, ambientalmente sustentável, onde todas as pessoas vivam com qualidade, dignidade e respeito às diversidades, é onde queremos chegar. E para isso, definidas com a participação popular, com o apoio de todo o governo, foram colocadas algumas prioridades, né? Essas 6 prioridades para este plano são: combate à fome, redução das desigualdades, educação básica, saúde, atenção primária especializada, a neoindustrialização, trabalho, emprego e renda, o novo PAC e o combate ao desmatamento e também ao enfrentamento da emergência climática. E aí, antes da gente seguir com a nossa conversa aqui, a gente vai ouvir os relatos, aliás, de algumas pessoas, cidadãos e cidadãs que participaram das plenárias nos estados e que deram a sua opinião de quais seriam as prioridades, onde o governo deveria olhar. Eu vou pedir para o senhor comentar, ministro, algumas dessas questões levantadas nesses relatos que a gente vai acompanhar agora. O governo de combate à fome, presidente, e aqui eu me emociono, porque a gente sabe que só quem passou fome sabe a real necessidade de combater a fome em um país. O governo da Minha Casa e Minha Vida, dos Mais Médicos, o governo do reajuste do Bolsa de Estudos e Pesquisas, o governo que faz política para o povo. E disso a gente não tem dúvida. A gente tem que fortalecer quem realmente gera emprego nesse país. Quem não faz trabalho escravo, quem não invade terra indígena para produzir, quem não invade território quilombola, quem é pop, quem é tecnológico, é a agroecologia. Esse agro tóxico, que mata, que destrói, a gente não quer mais, isso tem que acabar. Não é para ser incentivado, é caso de polícia. A Marina Duarte da Silva, lá da Bahia, ela disse que só quem passou fome sabe a real necessidade de combater a fome no país. E o João Marcos, que a gente ouviu agora, lá de Rondônia, disse que quem é pop e tecnológico é a agroecologia. Já o agro, que é tóxico e que destrói, não é para ser incentivado. Essas duas questões, ministro, elas se conversam, né? O combate à fome e, ao mesmo tempo, esse enfrentamento ao desmatamento, que é cada vez mais premente. A gente tem visto muito agora como tem sido o enfrentamento às questões climáticas, tem COP logo mais. É um país que está de olho no que tem acontecido. Qual a importância de ter esses dois temas como prioridades nesse plano orçamentário? Olha, Mariana, eu até fiquei também emocionado revendo ali, aquele primeiro foi a abertura lá em Salvador com o presidente Lula, de ver as pessoas poderem expressar as suas opiniões. Isso foi muito rico durante o processo do PPA, que é a oportunidade de todos os setores poderem debater, fazer críticas, fazer elogios e fazer propostas e propor correções de rumo para o nosso país. Todos os segmentos participaram desse processo do PPA. Teve um fenômeno participativo, teve um fenômeno interessante, que foi, nós começamos, obviamente, na avaliação ia ter uma participação muito forte dos movimentos sociais organizados, e teve, mas também teve participação do agronegócio, do setor produtivo, os governos entraram para valer quando perceberam da importância de estar nesse processo. Então, muitas obras que viria a compor o PAC saiu desse debate das plenárias, então colocou a proposta do PAC como era a prioridade do governo dentro das prioridades, que também saiu das plenárias. Então os governos nos 3 entes federados, mas os parlamentos também nos seus 3 entes federados e a sociedade civil organizada, o setor produtivo, participaram muito ativamente. Então esses são 2 temas muito importante para o nosso país. Primeiro, o debate da fome. Eu queria falar uma coisa, Mariana, importante, que nós, quando começamos a organizar o planejamento, as equipes do Ministério do Planejamento, que aliás eu quero parabenizar, foi um trabalho muito rico, muito rigoroso tecnicamente, com a nossa equipe, nós partimos do seguinte pressuposto: tinha o programa e as propostas que o Lula apresentou na campanha. Então ele assumiu o compromisso com a sociedade no processo eleitoral que o elegeu e tornou presidente. Então nós não podíamos fugir, ser honesto, ser leal e ser correto com o presidente e com o povo que votou naquele programa. Então a base era as propostas
de campanha do presidente Lula e o programa de governo, mas as propostas que os ministérios estavam propondo para a gente levar para o debate com o povo e ouvir as demandas que vinham de lá, né? Ter essa troca de experiência nesse debate. Então, foi muito interessante que a imensa maioria que veio do povo estava em sintonia também com o que o presidente Lula tinha proposto na campanha e com o que o governo estava se debruçando para tornar realidade essas políticas públicas. Então, foi um processo simbiótico muito rico e muito sintonizado entre a necessidade que o povo estava tendo e as propostas que o presidente Lula apresentou na campanha e o que o governo estava debatendo. Em relação à fome, o presidente Lula tem um compromisso de vida inquebrantável com erradicar a fome e com a ascensão dos filhos do povo e com acabar com a miséria, com a pobreza e diminuir as desigualdades no nosso país. Então, uma vez o presidente Lula e a presidenta Dilma retiraram o Brasil do mapa da fome. Infelizmente, 6 anos depois que nós saímos do governo, um por um golpe parlamentar e outro pela eleição, foram 6 anos que esse tema não teve prioridade no governo do Brasil. Infelizmente, a fome voltou. Nós chegamos e encontramos 35 milhões de pessoas passando fome novamente no nosso país. Então, obviamente que esse tema apareceu com muita força nesse processo, das pessoas testemunhando que estavam passando fome e aqueles que estavam acompanhando e vendo no dia a dia a necessidade do povo brasileiro. Então, esse tema veio com muita força e é uma das prioridades. Está aí as políticas públicas que o presidente Lula tem implementado para responder essa demanda do povo, que é o Bolsa Família, né, o programa de alimentação escolar, o PENAI, as ações de proteção à pessoa humana e ao cidadão, que é, sem dúvida, o maior investimento do governo brasileiro em termos de políticas públicas e de investimentos financeiros. Então, isso está em curso já, a resposta às demandas do povo. Em relação ao debate sobre a agricultura familiar, a agroecologia, o agronegócio, eu tenho opiniões pessoais, obviamente. Como deputado, liderei a resistência no Código Florestal contra uma ação muito forte dos setores mais conservadores e mais ligado ao latifúndio de conflito com a agricultura familiar, com a agroecologia, com o meio ambiente. Mas eu tenho uma opinião como governo que as coisas não são contraditórias. O governo precisa investir no agronegócio e está fazendo para aumentar o PIB, para poder posicionar bem o Brasil na balança comercial do Brasil em relação ao mundo e poder também gerar emprego, gerar renda e investir na agricultura familiar e na agroecologia como o Brasil está fazendo, como o presidente Lula está fazendo. Tem um Pronaf do agronegócio, tem um Pronaf da agricultura familiar. Nós retomamos todos os processos da agroecologia, acabamos de assinar um convênio onde terá investimentos do BNDES e da Fundação Banco do Brasil para as organizações que trabalham com agroecologia poder praticar essa ação. Então, eu acho que é muito importante conciliar os investimentos e a prioridade nas duas frentes. Como eu falei aqui, o agronegócio ajuda a fortalecer a balança comercial favorável e o PIB do país. A agricultura familiar leva 70% da comida para a mesa dos brasileiros e brasileiros. E a agroecologia é a síntese entre preservação ambiental e produção de alimentos, que é fundamental para matar a fome do brasileiro. Então, o Lula tem muita clareza disso e tem despolitizado esse tema, tem saído dessa questão ideológica e colocado a importância para o país, para a população brasileira, de investir tanto na agroecologia quanto na agricultura familiar e também no agronegócio. Perfeito, ministro. A gente tem aqui mais umas participações no nosso chat. O Alberto também disse o PPA aliado à transição ecológica, ótimo. O Fábio Júnior, que também colocou um governo que governa para todos.
A Josi Negreiros falando do Bom Gás, Grande Bom Gás, parabéns companheiro e parabéns ao ministro pela luta e engajamento às políticas sociais do governo Lula. A gente lembra que 13,3 trilhões de reais vão ser empregados em 88 programas. Essa é a meta do governo Lula. E a principal parte desses recursos vai para a área social. E o Bolsa Família terá um orçamento de 685 bilhões de reais para os próximos 4 anos. Lá pela plataforma Brasil Participativo, uma das votações mais expressivas foi exatamente nesse combate ao desmatamento e que a gente já viu bons sinais desde esse início de ano até agora. A ministra Marina Silva também comemorando aí as conquistas do governo Lula já nesse primeiro ano de mandato. A gente tem mais participações nas plenárias, selecionamos alguns trechos para a gente acompanhar. Vamos lá. Em Porto Alegre, nós temos um caos. Nós estamos com 86% da atenção básica entregue para hospitais. Ou seja, o hospital não faz atenção básica. O hospital, ele existe porque aonde a atenção básica não funciona. Quanto mais saúde pública nós tiver na atenção básica, menos hospital nós vamos precisar. Depois de 2016, na verdade, a gente só perdeu o direito. A gente acordava, principalmente na pandemia, com um sofrimento a mais. Então, a gente pautou, né, esses temas que eu não vou ficar aqui lendo, mas que a gente entende que esse governo tem a sensibilidade para fazer esse desenvolvimento, para fortalecer o movimento sindical, na perspectiva do seu custeio. Porque o que mais se quis no governo passado foi acabar com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Bom, a gente viu aí o Cláudio Augustin, do Rio Grande do Sul, que destacou a importância da atenção básica para diminuir a superlotação dos hospitais, a saúde voltada então para a atenção básica. E a Clemilde Cortes, do estado do Espírito Santo, falou sobre a perda do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras desde o golpe contra a presidenta Dilma. Então, vamos lá. Atenção Primária à Saúde foi o segundo programa mais votado na plataforma do Brasil Participativo. E para emprego, o PPA prevê um orçamento aí de 349 bilhões de reais, quase 350, para a promoção desse trabalho de emprego decente. Agora que a gente passou por uma precarização terrível dos trabalhadores desde o Temer. Ministro, conta mais para a gente dessas duas prioridades que estão aí presentes também nesse projeto do PPA. Não, e tem mais uma que entrou nesse processo, que foi a saúde especializada. Então, tanto a saúde básica quanto a saúde especializada, Mariana, elas foram prioridades no PPA participativo. E isso entrou em sintonia com a preocupação que o presidente Lula tem, não só com a saúde básica, como com a especializada, porque ele tem dito e não se conforma em ver as pessoas passar 8 meses, 1 ano, 2 anos em fila, esperando por um exame para ter um melhor diagnóstico e um melhor tratamento para a doença que acomete aquele indivíduo. Então, e às vezes as pessoas morrem nessas filas sem conseguir ser curado. Então, esse é uma prioridade também do governo, que veio do povo e tem investimentos nessa área. Nesse primeiro momento já foram feitas ações de recuperação dos programas como Mais Médico, Farmácia Popular, né, Brasil Sorridente. Então, são coisas que já estão em curso e tem mais investimentos para cuidar tanto da atenção básica quanto da atenção especializada. Então, mais uma vez, demandas que vieram do povo já estão em sintonias com o que o presidente pensa e com o que está em curso no nosso governo e que está previsto para o planejamento e o orçamento dos próximos 4 anos. Em relação ao mundo do trabalho, que também foi uma das prioridades que saíram, a geração de emprego, de renda, e de enfrentar esse problema da precarização desse novo mundo do trabalho que se apresenta no mundo e se apresenta no Brasil. O Ministério do Trabalho nosso já está em tratativa com os setores empresariais desse novo mundo do trabalho precarizado, que costumou se chamar de uberização, tratando, discutindo, dialogando, para estabelecer regras de direito dos trabalhadores, né? Mariana, o povo quer trabalhar. Se for um emprego formal, melhor. Se não for, as pessoas vão se virar. Então, o nosso papel é tentar
organizar para aumentar o número de emprego formal, a economia rodar, aumentar o número de carteiras assinadas, aumentar as pessoas na CLT e, nesse mundo do trabalho que está colocado aí, que já é uma realidade, você ter regras e direitos para que as pessoas possam trabalhar e viver com dignidade. E uma outra questão também que está em curso e que aparece muito nesse processo é o empreendedorismo, né? Aquelas pessoas que querem ser empreendedoras, que querem ser dono do seu próprio negócio. E isso tem políticas públicas para incentivar o empreendedorismo. Não pode confundir o trabalho precarizado com o empreendedorismo, que às vezes as pessoas acham que que não tem patrão ali e que está bem até ter um acidente com a bicicleta, com a moto ou com o carro, ou um acidente com ele próprio, e vai ver que na hora da dificuldade não tem nenhum tipo de proteção, não tem nenhum tipo de acolhida. Então, essa é uma coisa que foi muito forte nos debates das plenárias e que apareceu na plataforma digital, tanto é que esse tema ficou entre os prioritários e que o governo federal tem se debruçado nisso. Nessas questões que eu falei, na valorização do salário mínimo, na rediscussão com os servidores públicos para terem reajustes e, sobretudo, nesse enfrentamento do trabalho precarizado e desse novo mundo do trabalho que se apresenta para a sociedade brasileira e para o mundo. Perfeito, ministro. Está vendo como o senhor falou, a sinergia, né? O encontro entre o plano do governo Lula com a expectativa do cidadão e da cidadã brasileira. Isso é muito importante para a gente ter a nossa sociedade mais justa, mais igualitária, mais próspera. Estamos chegando aqui na última parte dessa nossa conversa e a ideia agora é a gente falar um pouco mais dos próximos passos para que esse planejamento orçamentário participativo se torne realidade. Mas antes de olhar para o futuro, é preciso revisar o passado. O PPA do Bolsonaro trouxe consequências desastrosas para o Brasil. A gente lembra que a educação teve 46% a menos de recursos em relação ao PPA de 2016, moradia 87% a menos de recursos. O plano plurianual elaborado pelo governo Bolsonaro foi uma peça de ficção que resultou em uma gestão sem rumo e sem recursos. Priorizou o cerceamento do orçamento público e a forte inserção da iniciativa privada. Vale lembrar que o plano orçamentário de Bolsonaro foi elaborado após o início do chamado teto de gastos, que proibia o aumento das despesas públicas e que tirou recursos de áreas muito importantes como educação e saúde. Ministro, o Brasil do Bolsonaro, e a gente infelizmente deve lembrar que foi terrível, ele projetou no PPA um país sem rumo. Quais diferenças com o PPA do Lula, se é que dá para comparar um projeto de país com o outro? Não tem comparação. Primeiro, o PPA do governo anterior, ele foi uma peça de ficção. Quem tiver curiosidade de olhar, é uma coisa sem propósito nenhum. Então, não teve nenhuma aplicação prática do ponto de vista do planejamento clássico. Do ponto de vista da participação social, zero. Não teve nenhuma participação sobre isso. Do ponto de vista de nortear os rumos do governo, também não aconteceu. O que é que ele fez? Ele terceirizou o orçamento numa afronta à Constituição brasileira. Deixou de cumprir o papel constitucional do Poder Executivo de planejar, organizar, executar e gerir o orçamento da União, fazer a gestão desse planejamento. Ele terceirizou uma parte para o Congresso Nacional e a outra ao mercado, com os interesses das grandes conglomerados internacionais, se apropriou de uma parte significativa do orçamento. Então, qual foi o resultado disso? Fome no Brasil, pessoas nas filas para comprar osso, desemprego em massa, educação sucateada, a saúde com os brasileiros e brasileiras morrendo nas filas, nos postos de saúde e nas filas para fazer exame. Então, assim, foi do ponto de vista da gestão, um caos e uma falta completa de planejamento. Não dá para ter nenhum tipo de comparação com o que foi feito agora. O que foi feito agora teve método. Teve método que juntou duas coisas muito importantes. O compromisso do presidente Lula com o povo brasileiro afiançado nas urnas
e deliberado nas urnas, mais uma equipe técnica que trabalhou de forma interministerial, coordenado a parte do planejamento técnico pelo Ministério do Planejamento, de forma muito efetiva, competente, orientada pelos princípios e pelos valores que o presidente Lula defendeu na campanha e durante a sua vida inteira, e a participação da sociedade coordenada por nós, que teve, como eu falei aqui, as impressões digitais do povo presentes nesse processo do planejamento. Então, é um processo completamente diferente, aqui rico, transparente, com participação social, né, com participação do povo, com debate franco, ouvindo as pessoas, ouvindo críticas, ouvindo elogios, ouvindo sugestões, ouvindo propostas. E dentro dessa síntese, que é o debate com o povo brasileiro, foi produzida uma peça de planejamento que vai nortear os 4 anos e orçamentária que tem a cara do povo brasileiro, que ali está presente as angústias, os anseios, as esperanças, os desejos e a realidade da nossa vida, da vida como ela é. Então, assim, eu queria colocar aqui algumas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, o que eu mais ouvi nesse processo, Mariana, foi as pessoas dizerem o seguinte: olha, eu estou aqui, eu existo, eu estou participando da construção dos destinos do meu país. O Lula está me dando essa oportunidade de dizer o que eu penso pelo meu país e como é que eu quero que o país trate os meus filhos, trate a nossa gente, como é que o país toma de conta da sociedade. Então, isso não tem preço. Isso é uma experiência muito, muito significativa e jamais vista nessa escala no nosso país. Então, foi um processo muito educativo também. Educativo para nós, o governo, de poder ir lá e ouvir, e algumas coisas que a gente estava pensando, a gente perceber que não tinha sintonia com a realidade objetiva do povo e corrigir, pô, isso aqui está errado. Nós estamos achando que isso vai resolver, não vai resolver. Olha aqui o que está vindo. Olha aqui o que as pessoas estão sentindo. Olha as necessidades que tem. O presidente Lula me falou uma coisa, Maria, quando eu estava coordenando as caravanas dele pelo Brasil, antes dele sofrer aquela prisão injusta, ilegal e arbitrária, ele me falou uma coisa que eu guardei para a minha vida e que apliquei agora. O coração sente e os olhos veem onde você pisa. Então, nós pisamos o chão desse país e sentimos as necessidades do povo e enxergamos os desejos e as vontades do nosso povo. É isso que nós procuramos traduzir na peça do planejamento e do orçamento, que são instrumentos fundamentais para um país. Um país não pode resolver os seus problemas, crescer, gerar emprego, gerar renda, ter uma educação de qualidade, ter uma saúde decente para o povo, se você não planeja, se você não calcula como é que vai ser esse processo. Então foi isso, eu acho que isso, eu tenho certeza absoluta que nós, o governo federal, liderados pelo presidente Lula, mas o povo brasileiro, escreveram um capítulo muito importante da nossa história. Foi assim, como se virasse a página de um livro que foi muito doloroso para nós, com autoritarismo, com arrogância, com violência, com prepotência, com intolerância, com preconceitos, e dissemos, olha, isso aqui faz parte do passado, nós não queremos mais saber disso aqui. Nós queremos escrever uma nova história. E começamos com um capítulo muito, muito importante, que foi o povo dizendo quais são as necessidades e onde é que deve ser priorizado as ações do governo e onde deve ser gastos os recursos públicos. E, por fim, eu queria finalizar dizendo que não tem nenhuma contradição do que nós fizemos, governo e povo, com o papel do Congresso Nacional. O papel do Congresso Nacional de debater, discutir, autonomia de alterar é constitucional e nós respeitamos isso. Então, nós estamos nesse grande jogo da vida, nós preparamos a bola para o Congresso Nacional fazer o gol. A bola está com os senhores e senhoras congressistas do nosso país. O nosso apelo é que os senhores e as senhoras possam ouvir
o que veio do povo. Ouvir as demandas da nossa gente. E queria finalizar com um número que me emocionou profundamente, que é um retrato desse novo Brasil liderado pelo presidente Lula. 61%, Mariana, das pessoas que participaram das plenárias foram mulheres. Uma coisa que me impressionou profundamente foi o protagonismo feminino nesse processo. Você sabe por quê? Que as mulheres têm como prioridade cuidar dos seus filhos, ajudar na sua profissão para mudar o Brasil. E isso teve um retrato muito forte nessas plenárias do PPA e na plataforma digital. Uma outra coisa é a renovação dos dirigentes das organizações do povo e nessa renovação um protagonismo muito grande das mulheres. Então reflete um pouco esse novo Brasil mais sensível, mais humano, mais igualitário que o presidente Lula está liderando. Então, que Deus nos abençoe, nós governo e nós povo, para a gente fazer as transformações que o Brasil precisa para mudar a vida das pessoas para melhor. Muito obrigada, ministro. Me emocionei várias vezes enquanto ele falava. É impossível não se emocionar quando a gente lembra que país nós já tivemos e agora estamos construindo. A união e reconstrução, como bem diz o lema do nosso governo. E agora, ultimamente, nas últimas inserções, pelas mãos do povo, o Brasil é mais feliz. Ele falou agora, o ministro contou para a gente que a parte do governo Lula foi feita, né? E os cidadãos foram ouvidos, como nunca antes. Todo mundo que estava invisível pôde dar sua opinião, dar sua voz. A gente conversa agora com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Boa tarde, ministro, bem-vindo. Olha, primeiro um prazer, parabéns pelo trabalho, viu? Eu que agradeço e aqui à sua disposição, mas aperte pouco, viu? Tá bom, pode deixar. Eu queria uma avaliação sua da conferência como um todo, né? Essa oportunidade de troca dos pré-candidatos nos municípios, de estarem aqui com as lideranças do partido, trocando ideias e assuntos tão importantes. Como é que a conferência pode apoiar a construir, né? Ajudar a construir essas candidaturas para o ano que vem? Olha, a presidenta Gleice, ela faz uma coisa que eu considero fundamental. Já no manifesto de criação do PT, nós já temos ali essa missão, organizar o povo, dar formação e trazer para o partido as lideranças e dar formação. Mas também a gente aposta muito na organização, no planejamento, né? Líderes que abraçam causas. E aqui é uma oportunidade de uma troca de experiência, porque é um partido que já não é mais uma criança, ou seja, tem aí uma história de vida vitorioso, né? O presidente Lula lembrava, quando a gente olha a confiança do povo brasileiro, depois de tudo que a gente passou, não é? Então é o partido que tem a maior aceitação no Brasil, tem a preferência, elege presidente já várias eleições, vários governadores, vários prefeitos. E a conferência ela permite uma atualização para as lideranças que estão lá na base, não é, do país, em cada município, na perspectiva de um programa nacional, ou seja, como é que integra em 24, quando vai ter a eleição, como é que a gente leva ali no programa de cada município esse programa já testado e aprovado. Você ter ali o Minha Casa Minha Vida, como é que a gente trabalha? Ter ali o programa de proteção básica ou especial na área social. Como é que cuida da população de rua? Como é que nós vamos cuidar da pessoa com deficiência, dos indígenas, dos quilombolas, crianças abandonadas, dos idosos? Como é que nós vamos trabalhar a política de produção de alimento e acesso às pessoas mais necessitadas? Como é que a gente gera emprego, gera renda, faz ali no município a economia crescer? Então, eu acho que esse momento em que se tem não apenas a teoria, mas com o modo petista de governar,
eu acho que ele é fundamental e eu estou animado. Eu acho que 24 a gente vai ter bons resultados com aí muitas vereadores sendo reeleitos, novos vereadores, vereadoras, uma presença maior das mulheres, eu estou vendo, me animou bastante, candidatas a prefeito, candidatos a vice, candidatos, pré-candidatos a vereadores e também na perspectiva, não é, de ampliação também na área municipal e integrado com outros partidos. Também os dados apontam que a gente vai ter um crescimento, não é, dessa base de apoio do presidente Lula para 24 como um alicerce importante para as eleições seguintes. Mas não só a disputa pela disputa, eu acho que é a qualidade de programas integrados com a mesma paixão, ele dá melhor resultado. Ministro, eu queria também que você falasse um pouquinho da sua mesa, da participação hoje, né, aqui na conferência. Como é que foi? Quais foram os principais temas? Como é que foi essa troca também? O que o senhor achou dessa experiência? Olha, muito bom. Veja que com o ministro Paulo Teixeira, nós temos uma integração excepcional. O nosso ministério, né, sob o comando do presidente Lula, ele trabalha com praticamente todos os ministérios do país. E vejam, quando a gente vai discutir a agricultura, pensando em alimento saudável, pensando em um apoio diferenciado para a agricultura familiar, onde o presidente quer agora mais tecnologia. E do outro lado, como é que integra isso para um desafio do presidente do Brasil, que hoje é um dos maiores líderes do mundo. O presidente Lula é o maior líder do mundo na causa do combate à fome, da redução da pobreza e por menos desigualdade. Então vejam, programas como o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, de um lado apoia o produtor. Ali a produtora que produz horta, o produtor de arroz, o produtor de carne, de ovos, enfim. Esse produto ele é comprado, então ele capitaliza o pequeno agricultor por uma compra direta, sem intermediário, assim como as compras governamentais, da alimentação escolar, as compras ali do hospital, da área de alimentação do hospital, das Forças Armadas, das universidades, Instituto Federal, ou seja, garantir que a gente tenha a condição de chegar com esse alimento para quem mais precisa. Aqui a Conab é uma importante parceira nossa também, integrado com os municípios, com os estados e com as entidades. O resultado é bom porque, veja, o Brasil desmantelou tudo isso. Quando desmantelou a Conab, quando acabou o Pronaf, crédito fundiário, tudo isso terminou trazendo, inclusive, muita gente para as ruas, para a situação de fome, para a situação de falta de renda. Ao mesmo tempo, a gente produz alimento para a mesa do brasileiro e garante a condição, não é, de ampliação da economia, gera emprego, gera renda. Veja que o PIB vai crescer. Aí tem a economia dos mais pobres também, no campo e na cidade. É ali aquele pequeno ali da lanchonete, do restaurante, da cozinha solidária, da produção, ou seja, é ali o que trabalha com serviço. Então, nós estamos trabalhando um olhar especial para quem está no cadastro único, para quem está no Bolsa Família e com isso dar as mãos para também tirar da pobreza. Maravilha, parabéns pelo trabalho, ministro, parabéns pela participação aqui e vamos com tudo para 2024. Olha, nós vamos trabalhar com muito entusiasmo. O presidente Lula teve na abertura da conferência, lembrou, não é, lá da criação do partido, homenagem ao nosso querido Marco Aurélio, lá na Conferência do Sul, fizemos homenagem a Simone, que é de Minas Gerais, perdemos essa grande guerreira esse ano. Ou seja, em memória de pessoas que deram literalmente a sua vida para que tivesse um partido em que trabalhadores, trabalhadoras, os pequenos, as pessoas simples, mas se somando com intelectuais, se somando, não é, com servidores públicos, enfim, e podendo ali ser parte das decisões de um município, de um estado, de um país. Então, eu digo que o Partido dos Trabalhadores é a mais destacada criação na área política do mundo. Ele é hoje um dos mais importantes partidos do mundo, que
consegue congregar com outros partidos, dialogar com outros partidos no mundo e abraçar causas da mudança do clima, como é que a gente contém aqui, como é que a gente coloca uma governança mundial em favor de quem mais precisa, no combate à fome, na redução da pobreza. 24 vai ser um ano também do G20, né? O Brasil, Mercosul, Brasil, BRICS, Brasil, G20. E como integrar os mais desenvolvidos, os mais ricos, na solução do problema também dos mais pobres. Então, aqui, o presidente Lula nos coloca uma grande responsabilidade, mas eu estou animado. Se Deus quiser, vamos tirar o Brasil do mapa da fome, vamos reduzir a pobreza, vamos ter essa promoção da dignidade, moradia para quem não tem, chegar energia onde não chegou, chegar ali com água, com saneamento, tudo aqui. Na verdade, o Cadastro Único ele se integra com 42 programas de várias áreas da saúde e da educação, e o objetivo é que essa experiência brasileira a gente também dá as mãos a quem precisa em outros lugares do mundo. Vários países interessados, por exemplo, no programa de alimentação escolar, interessado nesse modelo da compra governamental com agricultura familiar, no PAA, ali no Cadastro Único, como é que esse modelo, o programa Bolsa Família, como é que funciona, como é que consegue garantir uma condição de dar as mãos e depois tirar da pobreza. E vamos fechar 23 já com bons resultados. Maravilha, ministro. Obrigada. Agradeço.